Olá, hoje é dia 8 de setembro de 2019 e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Eu queria começar com a notícia da indicação do Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, para ser o Procurador-Geral da República. A indicação feita pelo presidente Bolsonaro. Essa indicação, ela gerou aí um mal-estar nos eleitores do Bolsonaro, particularmente nos eleitores mais ideológicos, argumentando que o Aras tem ligações com a esquerda e que, portanto, um cargo tão importante como de Procurador da República, o próprio Bolsonaro havia comparado o Procurador-Geral da República como a rainha do xadrez, a peça mais forte no jogo de xadrez. Então essa indicação gerou muito desconforto. O próprio Bolsonaro foi nas redes sociais, na live que ele costuma fazer, pedindo aí um voto de confiança. É difícil a gente saber como será a administração do Aras. Ela pode ser uma administração à la Raquel Dodge, que terminou de maneira melancólica, travando processos importantes de investigação da Lava Jato, lembrando que o Procurador-Geral da República é aquele que faz a acusação de pessoas que têm foro privilegiado, então políticos, membros do governo, etc. Então tem essa importância fundamental na luta contra a corrupção do alto grau da política brasileira, mas ele pode surpreender. O Aras, o Augusto Aras, ele é um funcionário de carreira do Ministério Público. E como tal, ele acaba se colocando sempre, digamos assim, a favor de quem está no governo. Então, quando era o PT que estava no governo, ele fazia declarações pró-esquerda, fez até um jantar que convidou a alta cúpula da esquerda, aparentemente até o José Dirceu esteve nesse jantar, mas também teve declarações mais conservadoras, se colocou contra as cotas raciais, se colocou contra o aborto. Então ele ainda é uma incógnita, Não é a candidatura dos sonhos, muita gente gostaria de ter visto o próprio Deltan Dallagnol, mas também o Deltan Dallagnol já deu declarações, já apareceu em situações favoráveis às pautas da esquerda, dando declarações favoráveis às pautas da esquerda. Então é muito difícil, Nós só... e também tem toda uma polêmica aí se não há por trás disso um acordão. Vários órgãos de imprensa, eu estou falando da imprensa séria, não da Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, essas coisas todas. Estou falando de gente que está preocupado com o país, que levantam a hipótese de que tenha havido um acordão aí no sentido de proteger as investigações, proteger o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que está enrolado ali nas investigações da chamada rachadinha, quando ele era deputado no Rio de Janeiro. Enfim, precisamos acompanhar. Bolsonaro pediu o voto de confiança, mas assim, quem elegeu o Bolsonaro estava querendo, tinha como expectativa uma mudança na política. Então, se é para fazer a mesma coisa, não faz muito sentido. Vamos acompanhar, vamos ficar de olho, vamos pressionar para que esse procurador mantenha as investigações e a luta contra a corrupção na ordem do dia. A segunda notícia que eu queria comentar é sobre a atitude do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Essa semana no Rio de Janeiro estava acontecendo a Bienal do Livro. E entre os livros que estavam sendo vendidos, havia um sobre super-heróis da Marvel. E a história desse livro, que é uma história em quadrinhos, mas tinha lá os super-heróis que eram jovens homossexuais. Então aparecem cenas ali no livro deles se beijando, se acariciando, etc. O que o Crivella fez? Ele determinou o recolhimento dos livros. Por quê? Ele seguiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele seguiu a lei. Ali, no seu artigo 78, fica claro que as crianças... é uma história infantil, nós estamos falando de histórias de super-heróis, infanto-juvenil,
um livro que tivesse conteúdo sexual deveria ser lacrado, né, num plástico fosco e deixado claro ali no plástico qual é a faixa etária correspondente. Isso não acontece, o livro está lá para todo mundo folhear. Então ele simplesmente cumpriu a lei. Existe toda uma crítica que está sendo feita a ele, de que ele está fazendo censura, coisas do gênero, e isso não é verdade. Você pode gostar do Marcelo Crivella, pode não gostar dele, mas nesse aspecto ele está absolutamente correto. Ele simplesmente está cumprindo a lei, cumprindo o ECA. Certo? Parabéns ao Marcelo Crivella. É impressionante, né? Nós temos que elogiar alguém que faz o óbvio, né? Todo gestor público, todo membro do aparato estatal deve cumprir a lei. E a gente acaba tendo que elogiar quando se cumpre a lei, né? São os paradoxos aí do nosso país. Por fim, a notícia que mais me chamou a atenção foi o relatório apresentado pela Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, para quem não sabe, foi presidente do Chile e agora ela faz parte do Alto Comissariado da ONU para Questões de Direitos Humanos. Então a Michelle Bachelet fez um relatório sobre o Brasil, dizendo algumas coisas absurdas. Eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia, né? Isso foi publicado no Correio Brasiliense. Ela diz o seguinte: nos últimos meses observamos no Brasil uma redução do espaço cívico e democrático, caracterizado por ataques contra os que defendem direitos humanos, restrições impostas ao trabalho da sociedade civil. Ora, e ela não dá nenhum exemplo, ela não concretiza, fala, aconteceu isso, este fato justifica esse meu relatório. Não, ela fica no geral. Assim, nós estamos aqui com pelo menos 8 meses completos de governo do presidente Bolsonaro. Nesse tempo, nós tivemos manifestações de toda a ordem, sindicatos fazendo manifestações, estudantes fazendo manifestações inclusive grandes. Nós tivemos parada do orgulho gay aparecendo em todas as capitais. Ontem mesmo, 7 de setembro, nós tivemos manifestações contra o governo, o grito dos excluídos, manifestantes que foram de preto. Ninguém está sendo preso, a imprensa está atuando de maneira livre. Quando teve censura na imprensa, não foi o governo Bolsonaro que fez, foi o STF, hein? Então, por parte do governo do presidente Bolsonaro, não está acontecendo nada, estamos na normalidade democrática. Então, essa declaração, essa crítica da Bachelet, ela é, na verdade, uma militância política, ela está tomando partido. E vamos lembrar que no ano passado a Michelle Bachelet foi uma das divulgadoras internacionalmente do manifesto pedindo Lula livre. Ela aparece numa foto bastante significativa, vou até ver se eu consigo colocar a foto aqui, bastante significativa, onde ela aparece lá com uma camiseta do lado escrito Lula livre. Então ela é militante de esquerda e esse relatório está sendo feito para denegrir a imagem do Brasil. Além disso, ela acusa o governo de estar estimulando uma ação de, como ela usa a expressão, de execuções sumárias por parte da polícia. Ora, eu não vi a Michelle Bachelet fazer nenhuma crítica, fazer nenhum relatório com relação à violência urbana no Brasil, com os mais de 60 mil homicídios por ano. Quando o Brasil consegue diminuir em 20% o número de homicídios no Brasil, em 6 meses o Brasil faz isso, uma coisa maravilhosa, diminuir em 20% a quantidade de homicídios, aí ela critica o Brasil. Ora, deveria ser o contrário, porque lutar contra a violência urbana não é defesa dos direitos humanos, é que as vítimas da criminalidade não são humanos que mereçam ser defendidos? É isso que a Michelle Bachelet está dizendo? Que só é direitos humanos quando você defende os bandidos? É óbvio que se você estimula a polícia a enfrentar a marginalidade, vai ter confronto. E nesse confronto, eu sou claro, é melhor que morra o bandido do que morra um cidadão honesto, um cidadão de bem. Esse relatório da Michelle Bachelet, ele faz parte de uma ação orquestrada internacionalmente para denegrir a imagem do Brasil. Semana que vem, nós teremos a Assembleia Geral da ONU. O presidente Bolsonaro diz que vai para lá nem que seja em maca, porque hoje, domingo, ele está passando por uma cirurgia para tirar uma hérnia que se formou fruto ali da facada que ele recebeu há um ano atrás.
Ele estará na Assembleia da ONU. E eu acredito que ele vai dar uma resposta à altura. Tanto para aqueles que querem flexibilizar a autonomia do Brasil sobre a Amazônia, a soberania do Brasil sobre a Amazônia, como para aqueles que ficam tentando denegrir a imagem do Brasil, dizendo que o Brasil não respeita direitos humanos ou coisas do gênero. Eu acredito e é necessário que o presidente dê uma resposta à altura sobre essas barbaridades, essas mentiras que estão sendo ditas sobre o nosso país. Eu espero que o presidente dê uma resposta clara contra aqueles que estão dizendo mentiras contra o nosso país com o objetivo de denegrir a imagem do Brasil e do governo. Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, deixem seus comentários, eu leio todo, inscrevam-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!